Vamos lá, muito boa noite, motivo de muita alegria. Esse é o podcast do Reino e nós estamos muito felizes, uma noite maravilhosa. Fomos ministrados por esse baluarte, esse grande homem de Deus, uma referência nacional e internacional, que é o nosso reverendo pastor Napoleão Falcão, um homem que tem 55 anos de estrada, defendendo a palavra, defendendo os princípios e os valores bíblicos cristãos. E é motivo de muita alegria. Eu sou muito honrado em tê-lo aqui e quero louvar muito a Deus pela tua vida. Eu queria saudar o Senhor com a paz do Senhor e louvar a Deus. E queria ouvir um pouquinho também como é que estão as coisas. Fala um pouco aí como é que está lá a nossa Paraíba também, a família, até nós entrarmos aí em alguns assuntos, algumas perguntas específicas, mas sinta-se honrado nessa noite. Querido apóstolo, eu dispenso à sua pessoa o meu abraço fraterno, minha gratidão específica pela maneira tão carinhosa e tão fraterna como nos recreara aqui no seio da igreja que você pastoreia. Devoto a Deus minha específica gratidão pela sua vida, da sua esposa e filhos. Amém. E do seu ministério. E fiquei entusiasmado pelo calor espiritual da igreja, pela fome que a igreja tem pela palavra de Deus e pelo valor que a igreja do Senhor Jesus aqui, ela dá a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. De tal forma que eu estou levando para João Pessoa, para o recôndito do meu lar, as impressões mais benéficas possíveis e producentes dos momentos que nós passamos aqui na presença de Deus em torno da sua palavra. De tal maneira que eu lhe desejo que este ano de 2023, as mãos do Senhor continuem sendo estendidas. Amém. Na sua direção, no seu ministério, a sua família, e que o Senhor possa atingir todos os alvos e objetivos traçados já na imaginação dos seus pensamentos. Amém. Eu tenho certeza que o Senhor tem projetos grandes e os nossos pés só irão aos nossos olhos alcançarem. Deus lhe deu uma visão elástica do reino de Deus, né? Eu até brinquei com o senhor que o seu ministério é muito parecido com o do apóstolo Luiz Henrique, né? Luiz é um jovem crente, ele tem 17 anos de fé, mas é um homem de uma envergadura moral, ministerial, muito conceituável. E é isso que eu vi no Senhor. De tal forma que eu devo a Deus minha gratidão por lhe conhecer e fazermos uma amizade como eu fiz com Luiz, de sermos não somente irmãos, mas amigos, né? E o saldo do nosso ministério não são as agendas, são as amizades que a gente faz. Porque há pessoas que passam por esta vida e não sabem fazer amizades com o seu próximo. E eu devoto a Deus muita alegria e gratidão por Ele me trazer aqui, à cidade de Salvador, lhe conhecer e conhecer essa igreja tão linda que o Senhor pastoreia. Muito obrigado, apóstolo. Eu fico muito honrado. Nós fomos impactados de verdade com o nível de profundidade que o Senhor lhe concedeu. E o Senhor também mergulhou na busca, né? O Senhor dá, mas o aperfeiçoar, o amadurecer, o tecer de constante permanência, isso é de cunho e responsabilidade nossa. E eu vejo que o Senhor trata a palavra de Deus com muito zelo, muita honra e desenvolve ela no altar com muita maestria, que é exemplo para nós. Falo para o Senhor que esses dias, falo dias pelo pouco tempo que nós temos como ministério. Esse ano estamos caminhando para o nosso 5º ano. Desafios ministeriais são diários. Os dias realmente são dias um tanto quanto delicados, no qual a igreja que professa fé em Jesus e trata a palavra como exclusiva e inegociável, essa igreja ela vai ter um certo nível de dificuldade para poder fundamentar a expansão e estabelecer o reino dentro dessa comunidade que essa igreja ela está estabelecida.
nós temos sentido isso na pele, inclusive com o advento das redes sociais, com o liberalismo, a forma rápida, prática de o povo dizer que Deus falou, que Deus fez e etc. E quando eu que tenho muito zelo pela palavra de Deus e já me tornei um apaixonado pela sua vida, diante de Deus, eu fiquei já quebrantado desde a nossa primeira conversa aqui no gabinete, antes do Senhor descer para a nave da igreja, para Deus lhe tomar com aquela palavra gloriosa. Ali eu já me quebrantei, o meu coração quebrantou por dentro. E eu vi que eu não estou no caminho errado. O Senhor me provou que vale a pena, porque eu não estou encontrando com qualquer homem, eu estou encontrando com um homem que tem uma estrada longa e mantendo o mesmo princípio e a identidade particular, exclusiva que Deus lhe entregou. Então, a sua vinda aqui, eu quero deixar bem claro também que é uma providência de Deus para responder um clamor nosso, que queremos ser primitivos nesses dias difíceis, que queremos tratar os princípios e valores, doa em quem doer, inegociáveis. E temos sido afrontados, inclusive, nós temos lutado, nós temos labutado com muitas situações, o inferno ele se levanta mesmo, mas nós temos visto a glória de Deus se manifestando. E o que eu queria até para ouvir o Senhor, porque cada palavra que sair dos seus lábios vão servir de incentivo, instrução, capacitação e mantenimento. É isso que eu sinto nessa noite. Eu queria ouvir o Senhor, desde o início da sua chamada, como sucedeu. Conta para mim, por favor, que eu sou um eterno aprendiz. Sim, apóstolo. Eu, no início dos anos passados, há 56 anos, eu era um homem completamente adverso ao Evangelho. Por exemplo, eu nunca tinha lido um só versículo da Bíblia. Era completamente ignorante a respeito das coisas de Deus. Mas um dia eu fui fazer uma serenata, tocando violão com outro amigo, em frente à casa de um crente. Ele tinha uma filha e eu gostaria de namorá-la, e por isso fui fazer aquela serenata lá. E quando ele saiu pelos fundos da casa, ele olhou para mim no clarão da lua e disse: eu não acredito que é o Senhor que está aqui. Na hora que eu estou orando pelo Senhor e pela sua família, meus olhos têm lágrimas. Eu estava em comunhão com Deus, orando pelo Senhor. Meu Deus. Eu disse: eu gosto da sua filha. Ele disse: não proíbe o Senhor jamais. Mas uma coisa, eu vou lhe fazer um pedido. Volte para a sua casa. E amanhã eu quero encontrá-lo na minha barbearia. Eu tenho uma palavra, coração de Deus, para lhe falar. Meu Deus. Só me prometa que o Senhor vai ao meu encontro. E ali me convenceu, me deixou muito leve. Aquelas palavras me trouxeram paz no meu interior, de um homem simples, porém sábio. E no outro dia eu fui até a barbearia. Quando ele me viu de longe, já me abraçou e me pediu que eu sentasse na cadeira e começou a cortar o meu cabelo. E entre o corte do cabelo e a batida do pente na tesoura, ele pediu para me ler um versículo da Bíblia. Não só uns versículos. Eu nunca esqueço o que ele me deu, 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 15 até o 19, que diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos é o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus? Porque não sois de vós mesmos, pois fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vossos corpos e espíritos, quais pertencem a Deus.
Quando terminei de ler essa escritura, apóstolo, comecei a chorar na cadeira. Deus, imagina. E ali estava nascendo um crente em Jesus, o Espírito Santo. Ao meu lado esquerdo tinha um homem que ainda está vivo, com 88 anos, orando e dizendo: Senhor, completa a obra desse rapaz. Uau. E o barbeiro só dizia: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E olhou para mim e disse: se você entregar seu coração para Jesus, você vai ser o segundo apóstolo Paulo. Meu Deus. E na minha ignorância eu não sabia quem era Paulo. Eu disse: quem foi Paulo? Ele disse: foi o maior apóstolo do Evangelho. Pregou em muitas regiões. Você vai pregar em muitas regiões do mundo. E é melhor ser um pregador do que ser presidente da República. Glória a Deus. E eu chorando, terminou de cortar meu cabelo e me deu a Bíblia de presente. Isso era 15 de agosto de 68. Era uma sexta-feira. Eu não podia entrar na igreja evangélica porque era crente, era culto só para os membros, culto de doutrina, de ensinamentos. Mas quando o candeeiro acendeu lá, não tinha luz elétrica, eu disse: eu vou assistir o culto. Eu sei que eu não posso entrar, mas eu vou procurar uma brecha em uma das janelas. De lá eu vou assistir todo o culto. E fiquei do lado de fora assistindo o culto. O Senhor chegou perante o barbeiro e disse assim: Manuel, o moço está lá fora. Ele ouviu a voz. Levantou-se e eu vi pela brecha. Levantou-se com as mãos para cima, chorando, em direção da porta. Aí de longe ele abriu os braços e disse: você quer ser crente? Eu digo: pode ser. Ele disse: pode ser. Quer aceitar Jesus? Eu digo: pode ser, pode. Aceitei Jesus do lado de fora. Quando abracei ele, na mesma hora Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Já entrei falando em línguas estranhas. Meu Deus. E aquele pastor, eu queria matá-lo antes, há 8 dias antes eu queria matá-lo com uma foice. Começou a chorar com a família, né? Me abraçou. Jesus. Foi um culto maravilhoso, eu todo molhado de suor, foi um banho de suor. E a partir daquele dia, 15 de agosto de 68, Jesus Cristo me chamou para a salvação, e com 7 dias de crente, por necessidade da obra, eu entrei na escala de auxiliar de trabalho. E aí aprendi a dirigir cultos, né? Ia dirigir culto com 8, 9, 12 léguas a pé, na Paraíba, com muita alegria. Com 9 meses de crente, eu fui separado para o ministério pastoral. Ainda solteiro, fiquei 3 anos solteiro como pastor e consegui pastorear 11 anos, 2 igrejas. E depois desses 11 anos, parti para esta obra de evangelismo nacional e internacional. Já são 46 países que já levei, pela graça de Deus, a honrada palavra do Senhor. E hoje estamos aqui em Salvador, de onde advêm grandes e gratas lembranças de muitas igrejas em que tive o privilégio e a honradez de cooperar nesse estado da Bahia. Jubileu de Ouro aqui no estádio da Fonte Nova, Jubileu de Ouro de Feira de Santana, no estado Brinco de Ouro da Princesa. E assim, devo muita gratidão a Deus, porque o estado da Bahia cuidou de mim por muitos anos. Colocou comida na minha mesa, sapato nos meus pés e roupa no meu corpo. Meu Deus. Então eu sou muito grato a Deus por esse estado, pelos irmãos que moram aqui no estado da Bahia, de quem eu sou muito conhecido. Claro que talvez não seja muito conhecido essa geração mais jovem, mas dos mais antigos, sim. Hoje a gente se torna muito conhecido porque naquele tempo não havia internet, né? Sim. Hoje a internet ela traz este clarão de as pessoas conhecer com mais facilidade as outras pessoas. Então, apóstolo, Deus tem me abençoado grandissimamente. Morei 17, quase 18 anos em Goiânia, morei quase 3 anos em Valinho, São Paulo, morei quase 8 anos no Rio de Janeiro e voltei para a minha cidade de origem, que é João Pessoa, e lá já
resido há mais de 20 anos. E de lá, a minha pretensão é só ir para Nova Jerusalém. Amém. Graças a Deus, moro em João Pessoa, lá reside toda a minha família, meus irmãos que aceitaram Jesus. Glória a Deus. E eu sou muito grato a Deus pela paciência que Deus me dera para ver os frutos, né? A Bíblia diz que o lavrador que semeia seja paciente para colher o fruto da terra. E hoje eu vejo minha família toda servindo a Deus. E eu agradeço muito ao Senhor Jesus por esta obra meritória do Calvário. Amém. Que bênção e que exemplo também. Se fosse para o senhor me dar 2 orientações na jornada pastoral, que está completando 5 anos, quais seriam as 2 orientações que vai servir para mim? Mas essas 2 orientações é bom salientar que vai ecoar para que outros jovens pastores compreendam. O ministério pastoral, apóstolo, ele é caracterizado por 2 vertentes. O pastor é um aninador de crianças e um guardador de segredos. Era o serviço do sacerdote, degolar o boi, tirar a tripa, o redém e fazer expiação com sangue. O serviço pastoral é um serviço cruento e às vezes até mal cheiroso. Você tem que tratar de conflitos, de problemas de família, de desajuste matrimonial. Isso compete ao pastor. O pastor funciona como um conselheiro, como um sacerdote, como um ensinador e como um guardador de segredos. O pastor é um túmulo, né? Ele ouve e leva para a eternidade os segredos mais íntimos das pessoas. É muita gente sufocada, com problemas de natureza até sentimental, profundamente responsável, e precisa de alguém para ser ouvido. E essa é a função do pastor. O pastor não pode ser aquele homem que ouve as confidências e fala para os outros. Não pode. Então, além disso, o pastor é aquele homem que tem sob a sua responsabilidade a administração do patrimônio. Ele tem esse peso de responsabilidade. Então, o ministério pastoral é um ministério de reflexão. E às vezes o evangelista vê o pastor mais quieto, mais sensato, e ele acha que o pastor não é fervoroso. Não é isso, não. É que o pastor tem um peso maior do que o evangelista, do que tange respeito à responsabilidade administrativa, o governo da igreja. Sim. E na proporção que a obra vai crescendo, então vai requerendo mais do pastor o seu trabalho. É um trabalho honroso, é o mais honroso, mas é um trabalho muito sacrificial. De tal forma que nem todos foram chamados para pastor. E a Bíblia diz que ninguém tome esta honra para si, a não ser os vocacionados como foi Arão. Uau. Então as pessoas acham bonito o título, acham bonito sentar na cadeira do meio dos púlpitos por aí e ser o pastor da igreja, mas atrás daquela gravata tem um peso de responsabilidade muito grande, porque o pastor é aquele homem que vai prestar conta daquelas almas a Deus. Amém. Está na responsabilidade dele. O senhor não é responsável por a igreja de A e de B, mas por essa que Deus lhe deu, o senhor vai prestar conta delas ao Senhor. Como aqueles que hão de dar conta delas. Então é um peso de responsabilidade muito grande. E há muita gente que ostenta este título, mas não sabe, o peso, a responsabilidade, o compromisso que um pastor tem. A segunda coisa é que o pastor deve ser um homem muito bem casado. O verdadeiro pastor ele tem 2 casamentos, o casamento documental e o casamento sentimental. Ele é casado documentalmente e casado sentimentalmente. E isto lhe dá durabilidade ministerial. Amém. Porque o ministério de um pastor não está firmado na base do seu conhecimento bíblico, que é muito bom e notável. Está firmado no seu lar. Porque há pessoas que têm uma casa para morar, mas não têm um lar para viver.
A palavra lareira quer dizer aquecimento. Né? Então, as pessoas cobram do pastor e da família do pastor o exemplo. Né? Pastor não anda atrás, pastor passa na frente. Deus disse para Moisés: passe na frente do meu povo. Então, de tal forma, apóstolo, que eu vejo nesse ministério honrado que Deus tem lhe dado, esse desejo de avançar, esse desejo de crescer, de frutificar. Isso é maravilhoso. Porque, repito, a primeira chave da obra de Deus é visão. Depois vem paixão. Depois vem oração. Aleluia. Depois vem consagração. Depois vem contribuição. Visão, paixão, oração, consagração e contribuição. Porque não adianta você ter uma certa reserva econômica e não ter visão. Então, a visão, ela amplia a tenda e os seus valores. Né? Eu conheço pessoas que têm condições econômicas de fazer mais, mas porque não tem a visão da causa, não faz o que é necessário, o que é para fazer. Sim. Então isso demanda muito. Em segundo lugar vem a paixão. Jesus era tão apaixonado que uma certa vez perguntaram para ele: Rabi, come? Disse, não, uma comida tem a comer que vós não sabeis, que é fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia. E consagração, uma vida de consagração a Deus, restrição. O pastor tem que ter seus momentos no altar, seus momentos de compromissos íntimos com o Senhor. Às vezes eu fico no meu escritório, prostrado no chão e em silêncio. E muitas vezes um gemido da alma. Aleluia. Porque gemidos só são gemidos aqui, nos céus são palavras. Amém. Deus transforma os gemidos nossos em palavras. Então, a missão do pastor é essa: compreender a todos e nem de todos ele é compreendido. Amar a todos e nem de todos ele é amado. É assim mesmo. Mas Deus dá os 5 ministérios. Efésios 4:11 diz que Deus deu um para pastores, doutores, evangelistas, mestres, né? E esqueci outro. São 5 ministérios. Apóstolos, pastores, doutores, evangelistas e mestres. Né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Amém. Então, o pastor trabalha nessa direção, edificando a igreja do Senhor Jesus, cuidando da igreja, zelando, é a lavoura de Deus. Amém. Quanto mais ele cuida, mais ela fica bonita. Então, é isso que eu vejo na ação ministerial. E outra coisa, o pastor tem que ser um homem muito paciente para suportar as refregas da vida, os embates da vida. O pastor é um homem mais refletivo. Já o evangelista é mais expansivo, é mais brincalhão. Sim. Mais dado, né? Mais dado. O pastor é mais contraído, tem um peso muito grande. Ele vai prestar conta do rebanho a Deus. É um homem que está sempre afinados para o aconselhamento das pessoas, do jovem. E quando ele vai falar com a senhora, ele não é o homem, ele é o anjo da igreja. E anjos são seres assexuados. Amém. Glória a Deus. Então, essa vigilância, esse cuidado deve haver sempre no ministério pastoral. Porque ele lida dia e noite com homens, mulheres e jovens, crianças, cara a cara. Então, ele tem que ser um homem muito bem realizado, matrimonialmente e espiritualmente, para poder levar esta honradez ministerial até o fim da sua existência. Então, quando Deus colocou a nuvem no deserto, Deus deu uma lei para Moisés: não ande na frente da nuvem. Isso fala de fanatismo religioso. Uau! Não ande atrás da nuvem. Isso fala de formalismo religioso. Ande debaixo da nuvem. Nem tanta praia, nem tanto ao mar. Quando o pastor solta muito, o povo fica fanático. Quando o pastor segura demais, o povo fica frio.
Então tem que manter O equilíbrio. o equilíbrio para haver durabilidade. No meio da nuvem. No meio da nuvem. Né? Que a vitória não é de quem corre, é de quem chega. Amém. Pessoas que corre, mas cansa no caminho. Tem corredores que, às vezes, por causa de 1 metro, 1 palmo, não ganhou louros da vitória, caiu ali. Ou ele não fez uma autocrítica da capacidade do seu corpo, né? E ele correu demais em momentos que não poderia, que deveria manter o ritmo, né? Então, por causa de 1 palmo, ele não ganhou o louro da vitória. Então, é preciso correr com paciência, com observação. O campo é muito minado, há minas invisíveis. Sim. Por todos os lados, dardos inflamatórios. Então, requer muito nesses últimos dias mais vigilância do que oração. Eu penso mesmo. Tem pessoas que oram muito, mas vigiam pouco. Uau! Então temos que vigiar muito por todos os lados, vigiando por nós mesmos, vigiando o terreno, vigiando a sua mente, o seu olhar, o seu coração, as suas palavras, para quando você sair daquele lugar, deixar rastros luminosos do seu bom testemunho. Dar testemunho não é favor, é dever de todo ministro do Evangelho. Amém, concordo. Ele ser no altar o que ele é em qualquer lugar onde ele esteja, com o mesmo comportamento, né? Com aquele peso de responsabilidade, né? Levando as coisas de Deus a sério e não mercadejando com as coisas do Senhor. Amém. Tem que ter muito cuidado para haver credibilidade. Credibilidade é um empreendimento, né? A longo e a médio prazo. E você não pode sacar se você não tiver saldo. Então tem que ter um saldo para poder ter a ousadia de sacar aquilo que você plantou. Uma certa vez eu falei para Jesus, dentro de um aeroporto. Muita gente no aeroporto. Eu liguei e a minha esposa estava passando muito mal. Eu digo, olha Jesus, ajoelhei no aeroporto. Um amigo meu segurou assim por trás e com a mão para cima. Por passando. Eu disse, olha Jesus, se eu tenho um pouquinho de saldo contigo, eu saco em favor da saúde da minha mulher. Repreenda este mal agora. E graças a Deus, Deus atendeu aquela oração. Amém. E minha esposa foi restaurada naquele momento. Aquilo que o hospital não fez, os medicamentos, o poder da oração, do quebrantamento. Ela foi ouvida pelo Senhor e atendida pelo Senhor. Então, apóstolo, eu devoto a Deus muita gratidão, que aos meus 74 anos, pela graça de Deus e bondade, nunca fui acometido de doença, de enfermidade. Glória a Deus. Se a Covid passou também, nunca tive, graças a Deus, né? Então, Deus tem sido misericordioso para comigo e para com a minha casa. Agradeço muito ao Senhor Deus por estar aqui, testemunhando das bênçãos do Senhor. Amém. Constância é um caminho para o mantenimento do ministério? É a constância, a permanência, mesmo nas adversidades, porque Jó disse, receberíamos só os bens de Deus e não os males. O Evangelho tem bônus e tem ônus. Sim, claro. Essas duas coisas. E você tem que manter a cadência. A maré enche, a maré vaza. A Bíblia diz, vindo o espírito do governador contra ti, não deixe seu lugar. Então, o pastor tem um lugar de honra. Ele vem gente, forte. Sai gente, mas ele está no lugar. O lugar que Deus plantou. Vem gente, sai gente. Ele está no lugar dele. É o pastor da igreja, é o anjo da igreja que Deus colocou ali, né? Tem pessoas que vêm e vai, tem uns que vêm e observam e não ficam. Só fica quem tem que ficar. Quem Deus traz, sim. Quem Deus não traz, são águas passadas. E nem adianta, porque uma pessoa vem congregar na igreja que, pela graça de Deus, o Senhor pastoreia, e não compra a sua visão pastoral, ele não permanece. É verdade. A primeira coisa para você ficar na igreja é você amar o seu pastor, ser obediente ao seu pastor, comprar a visão do seu pastor, né? E seu pastor é o condutor, é o seu condutor. Então,
quem não tem esse princípio de obediência e submissão, a Bíblia diz: Josué, servo de Moisés, não diz nem que era servo de Deus. Sim. Não se apartava da tenda. Meu Deus. Um dos maiores predicativos de um homem é a fidelidade ao seu líder. Aleluia. Salmo 112 diz: salva-nos, Senhor, porque falta homens benignos, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Mas ainda tem homens e mulheres fiéis, que eu conheço muitos. Amém. Que sempre houve falso, mas nunca deixou de existir verdadeiros. Aleluia. Nunca devemos desprezar os verdadeiros por causa dos falsos. No tempo do apóstolo Paulo, ele lidava com muita gente. Tinha um tal de Alexandre o Latueiro, sim, tinha um tal de Janes e Jambre, né? Tinha essas pessoas, Emeneu e Fileto, né? Eram pessoas que antagonizavam o ministério de Paulo, mas ele prosseguia. Em compensação, ele tinha Rufo, Herodião, Narciso, Trifena, Trifosa, Áquila e Priscila, né? Os companheiros, Maria, Adrônico. Aleluia. Eram as pessoas que ele saudou no capítulo 16 da carta aos crentes em Roma. E reconheceu, né, o trabalho que eles prestavam ao seu apostolado e a Deus. Então sempre tem pastor. O pastor por si é um homem solitário, porque ele não tem com quem confabular as suas vertentes íntimas. É só Deus. E nós precisamos muito de confidentes, de alguém que nos ajude, de alguém que ouça os nossos queixumes e leve para a eternidade. Pastor não pode ser, como diz na gíria, um fato furado. Ele tem que ser um homem que ouve, né, os questionamentos, as confissões auriculares, mas ele tem aquele peso ministerial. Aquilo ali nem sua esposa vai saber, só Deus. Aquilo ali, ele é o sacerdote. Amém. Ele está ouvindo aquilo ali, e aquela pessoa vai ter vida, vai progredir, vai prosperar e vai ficar devendo a ele um sentimento de gratidão até a morte. E o pastor é titularizado não só como condutor, mas como um pai do povo. Ele é um pai espiritual das pessoas. Amém. Isso é muito bonito. Então, esta vocação que Deus dá para os homens é digna de muito respeito, de muita compreensão, de muita afinidade e de muito reconhecimento. Eu sou de uma geração, apóstolo, que quando nossos pastores falavam, nós só balançava a cabeça assim. Eu também. Assim não, só eu assim. Aprendi isso. Sim, senhor, pastor. Sim, senhor. Pois não. Então, quem conhece a palavra sabe valorizar, né, o ministério de um pastor. Agora, quem não conhece a palavra, e muitos, coitados, infelizmente, não se valorizam, né, e muitas brincadeiras, e perdem a credibilidade. O ministério é crédito. Se você não tem crédito, você não tem direito a sacar. Então isso é uma coisa de muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Que Deus te ajude, apóstolo, que você possa prosseguir nessa marcha. Amém. Eu lhe vejo com uma envergadura ministerial. Na minha frente parece que eu vejo o apóstolo Luiz Henrique. Mesma coisa, com a mesma formação doutrinária, com jeito de levar as coisas de Deus a sério, como é preciso, como é necessário. Viu? Porque um dia todos os líderes haverão de prestar conta. Amém. Daquelas ovelhas que foram lhes entregues para o seu pastoreio. Amém. Uau! Glória a Deus. Felicidade imensa. E como eu estou sendo presenteado com toda a minha família. Amém. Eu quero poder também lhe servir, ser servo seu. Na minha trajetória de vida, eu sempre busquei me associar com pessoas maduras. Não sei se foi por questões de... Na minha infância, quando meu pai morreu, eu fui criado por uma tia e sempre me aproximei de pessoas mais maduras, e aquilo foi forjando o meu caráter
partir daí eu consigo dedicar 2 dias de diálogo com uma pessoa madura, e com uma pessoa que não tem um certo nível de maturidade, eu tenho sim a paciência. Agora eu tenho tempo. Eu respeito o meu tempo. E nessa hora que eu vejo que já não está mais produzindo a eficiência necessária, eu volto para o pilar que eu estabeleci como meta primordial, que é me relacionar com pessoas maduras que venham gerar em mim enriquecimento, ainda mais se tratando da labuta pastoral. E entrando no 5º ano, é notório e se percebe que todo tipo de gente se achega na igreja. Tem um grupo que ele gosta do movimento, tem um grupo que gosta ali daquele pula-pula, e nada contra, isso aqui é interação, isso aqui é um diálogo aberto, até para trazer informação, e não é de qualquer pessoa. Nós estamos recebendo aqui, não pode reino, um baluarte nessa nação. O Senhor é uma voz importante, influente, relevante, que fundamentou uma história, e o Senhor falou algo, eu sou de um tempo, eu também sou, porque eu sempre me relacionei na linha de zelo, de respeito e cumprimento de princípios, e é isso que eu carrego, é isso que eu ensino aos meus filhos e aos filhos ministeriais. Também sou uma pessoa, num quesito de cumprimento daquilo que é bíblico, eu não tem negócio, não tem meio termo, nós temos que seguir para o fundamento que Jesus estabeleceu. Inclusive analisando até a própria história do nosso Senhor Jesus, o nosso remidor e salvador, a gente vai ver ali no Getsemane, quando ele tem uma espécie de eu não vou dizer um cansaço, mas meio que uma estafa de realidade, quando ele se depara com o momento do cumprimento da vontade do Pai. Ele leva os seus 3 melhores amigos, né, os mais íntimos ali, e ele vai e diz: a minha alma está aflita, a minha alma está angustiada. E isso não se fala para qualquer pessoa, e o líder é o que o senhor falou, o pastor ele é solitário, assuntos públicos qualquer um pode ouvir. Assuntos delicados, você já começa a fazer um filtro. É verdade. Assuntos de intimidade, só quem pode saber, ouvir e compreender, porque não é só saber e ouvir, é compreender. E compreensão tem a ver em eu me colocar no lugar do outro, porque senão eu vou julgá-lo e taxá-lo como alguém fraco, ou que, porventura, aquela caminhada se tornou cansativa para ele. E não tem a ver com cansaço, tem a ver com determinados momentos na nossa vida, todo mundo se depara com a realidade na sua frente. E a gente escuta as histórias de A, B, C, mas quando você está na história e vê se cumprindo na sua vida determinadas situações, aí é onde você ou vai ter um estafa, que é esse estafa que é de suma importância que você tenha íntimos, porque íntimos vão... Nem sempre o íntimo ele vai gerar um subsídio de suporte na totalidade, porque quando nós vamos olhar para os 3, Jesus leva os 3 para o Getsemane, mas os 3 cochilam, os 3 dormem. Só que Jesus está afastado orando, falando com o Pai, mas ele tem um sentimento de presença do Pai e presença daqueles que eram tidos como mais próximos dele. E isso também já gera um certo conforto, né? E aí eu sei que a chamada pastoral, tem pessoas que realmente eu até falo aqui muito, reverendo, que muita gente desejou ser pastor, sonhou ser pastor, estudou para ser pastor. Eu não, o Senhor me tirou das malhadas e falou: eu quero e eu vou te fazer, e demorou um pouquinho e a gente vai esquivando um pouco, mas chega a hora de Deus, não tem para onde correr. E é isso que nós temos vivido. Se o senhor perguntar, tem sido pesado? Não. Pesado foi a cruz de Jesus. Pesado foi a cruz de Jesus. Tudo que eu fizer pelo Evangelho é pouco. Amém. Quando eu olho a história do Senhor, os números que o Senhor relatou no altar, eu me tenho como miserável. Não fiz nada e eu preciso acelerar. E acelerar tem a ver com você dedicar tempo a quem importa. E quem é que importa? Aqueles que entendam a visão, compreendam a visão, se sujeitem e se submetam à visão.
Aí você começa a montar a sua equipe de campo, né? Porque ninguém faz nada sozinho. O Senhor Jesus, ele passa um tempo trazendo os discípulos, que logo a seguir se tornariam apóstolos, e eles precisam passar por uma etapa de aprendizado. Essa etapa de aprendizado ela é tão importante, porque todo mundo que está se colocando na qualidade de aprendiz tem que respeitar quem está na qualidade de professor. E ainda que eu tenha algum tipo de opinião, em determinado momento a minha opinião não vale de nada. Porque a partir do momento que eu me sujeito a estar em um lugar, debaixo de uma visão e crendo que Deus me implantou naquele lugar, ou eu me submeto na totalidade, ou eu também não vou receber a totalidade do que Deus tem da minha colheita naquele ministério, naquela igreja específica. É isso aí. O senhor falou em estudos. As pessoas, às vezes, cometem um equívoco, né? Você não estuda para ser pastor. Você estuda porque é pastor. Amém. Porque dons e vocação quem dá é Deus. Aleluia. E falando no Getsemane, quando Jesus leva os três, Pedro, Tiago e João, eu habitualmente costumo dizer que a nossa salvação de veras, não aconteceu na cruz. A cruz é a consumação. Aleluia. De uma decisão tomada na noite anterior. Então, o ponto focal da nossa salvação é o Getsemane, que ali Jesus passa por um processo chamado herbetidrose. E a herbetidrose é quando os capilares, são as veias internas do corpo, se rompem por dentro. Uau. Pelo sofrimento. E aí, quando as glândulas sudoríparas emanam o suor, ele vem de dentro com o sangue dos capilares. Por isso que ele suava sangue, suor transformado em sangue. Só em movimentos muito intensos de sofrimentos. Meu Deus. Porque a descrição apologética da salvação do homem passou no mundo imaginário de Jesus naquela noite. Aquela foi a noite mais escura da história. Ali ele viu uma coroa de espinho. Cada espinho da coroa, segundo Eusébio de Cesareia, tinha cerca de 2,5 polegadas. Uau. Meu Deus. Ele viu o azorrague, que era um chicote, Sim. que tinha 12 pontas de sola, e na ponta havia 2 elementos amarrados, que era chumbo e ossos secos de carneiro. O chumbo era para causar hematomas, e o osso do carneiro era para deferir o golpe. Ele viu também ali quando uma lança transpassou o seu lado. Uau. O coração, ele não está no lado esquerdo, ele está aqui. E abaixo do coração, nós temos uma bolsa aquosa chamada pericárdio. Então, quando fura aqui, atinge o coração, mas subtende-se que ela tosou para baixo meio centímetro e furou o pericárdio. Quando o soldado puxa, sai sangue do coração, mas água do pericárdio. Então, água e sangue. Então, e ali na cruz, quando Jesus vai consumar a obra, ele sente 4 dores agonizantes, que eram dores físicas, dores morais, dores mentais e dores espirituais. E as maiores dores que Jesus sentiu por amor à humanidade não foram as físicas, nem as morais e nem as mentais. Foram as dores espirituais. Essas dores é chamada de solidão, a ausência temporária do Pai. Meu Deus. Quando ele grita, tetelestai, está consumado, está pronto, está feito, está pago. E quando ele morre, nenhum daqueles discípulos cria na ressurreição. Ninguém. Até a menina que ele levou o alabastro também não cria. A quem ele expulsou 7 demônios dela. Sim. Subtendia, por que ela levou perfume? Porque ela subtendia que seu intestino delgado e grosso tinha estourado. Mas o salmista disse, o seu corpo não terá corrupção. Seu corpo ficará intacto. Ele não lê o salmo. Isso. E Jesus ressurge, de se desprover dos lenços, dos aventais, mas o lenço que estava na cabeça, como judeu pátrio, morre. Quando morre, coloca o lenço em volta.
Jesus pega aquele lenço e dobra e coloca no lugar à parte. João 20, verso 7. Então ali era uma profecia. Porque Jesus observava muitos banquetes dos reis. Ele era um senhor pátrio, um judeu pátrio, né? Então ele via aquilo ali. E na mesa do rei era colocado um lenço do lado esquerdo. E quando o rei terminava a refeição, que os servos vinham limpar a mesa, ele só podia limpar a mesa se o lenço não tivesse dobrado. Se o lenço tivesse dobrado, Deus. mesmo que o rei não estivesse presente, mas o lenço dobrado era uma mensagem. O rei foi ali, mas volta já já. Meu Senhor. Ali o lenço, por que Jesus dobrou o lenço? Porque ele prometeu voltar. Aleluia. Para levar a sua igreja. Meu Deus. Nada acontece em vão dentro da simetria das profecias. Tudo tem uma razão de ser. Por exemplo, Mateus 24, são 52 versículos. Nesses 52 versículos você pode extrair ali 40 elementos da profecia. Profecias que cumpriram-se, profecias que estão cumprindo-se e profecias que hão de cumprir-se. Ali tem 3 tempos proféticos. Então o nosso assunto hoje foi só a grande tribulação. Mas ali tem muitos outros assuntos, ficou 39 assuntos para trás. Ali tem o templo, ali tem o princípio das dores, que já é outro assunto. Sim. Ali tem o brotar da figueira, já é outra coisa. Ali tem a vinda em glória e o rapto, que são diferentes. E tem a vinda de Jesus e a nossa reunião com ele, são 2 coisas diferentes. A vinda em glória, ele vem em glória, mas tem a nossa reunião com ele. Aleluia. É o tribunal e as bodas do Cordeiro. A vinda em glória, ele vem para implantar o reino milenar, que é a última dispensação de Deus com a humanidade. São 3 evangelhos: graça eterna e reino. E esse evangelho do reino foi pregado a todo mundo, não é o da igreja. Na igreja prega o evangelho para todas as gentes. Sim. E os judeus pregam o evangelho para todo mundo, é outra coisa. Porque no milênio vai ser mais fácil, porque a população da terra foi dizimada, né? Sim. A 1/4, a grande tribulação já matou muita gente, né? Então está muito bem reduzida. Se hoje tem 8 bilhões, se fosse hoje, estaria 2 bilhões só. Sim. E tudo isso, essas eras, essas alianças de Deus dentro da dispensação, é com um cunho de salvar o homem. Meu Deus. O objetivo de Deus, o valor que Deus dá a um ser humano, excede as nossas imaginações. Sim. Porque o homem é a imagem. Foi a única coisa que Deus fez foi façamos. As outras coisas ele nunca disse façamos, mas quando foi com o homem, ele disse façamos o homem, a nossa. Aleluia. Ali estava o Elohim. A trindade está. A palavra Amém. trindade não tem na Bíblia, mas gramaticalmente você pode ver a trindade. Sim. O homem é como um de nós. Eia, desçamos e confundamos. Aleluia. Ali está a trindade. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito santifica. Amém. É o triângulo com 3 lados, mas é um triângulo, mas tem 3 lados. Por exemplo, Jesus não está no seu trono, está fora do seu lugar, está no trono do Pai. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, pronome possessivo. Aleluia. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus está fora do lugar. A igreja também está fora do lugar. O lugar da igreja não é aqui, é lá. Amém. Ela está aqui em terra estranha, passando um tempo. O diabo está fora do lugar também. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Israel está fora do lugar. Jeremias 23:3 diz: naqueles dias congregarei o resto das minhas ovelhas, e todas as terras de onde tiver afugentadas, trarei a seus apritos, se multiplicarão e nenhuma delas faltará.
Então são 4 verdades bíblicas que estão fora do seu lugar, mas vai tudo voltando para o seu lugar. Que a profecia tem que se cumprir no tempo e no espaço. Amém. Deus é um grande pescador profissional. Ele fisgou o peixe, está dando só linha. Quando ele quiser puxar, ele puxa. Amém. Mas está todo mundo fisgado. Amém. Glória a Deus. Reverendo, motivo de muita alegria, esse foi o podcast Reino, pelo Rei e pelo Reino. E nós agradecemos demais a sua ilustre presença e dedicar um tempo a vir servir a igreja e a essa plataforma. Nós somos felizes e, enfim, realizados. Muito obrigado, que o Senhor lhe abençoe, Obrigado. Que o seu retorno seja exitoso, que a boa mão do Senhor tenha guardado, cumprido e feito grandes coisas também. Obrigado. O Senhor te abençoe. Obrigado. Deus abençoe a todos. Muito obrigado e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Amém. A outra oportunidade vai ter o nosso seminário. Nosso congresso de 3 escatologia. dias. Opa! Desvendando os mistérios do Apocalipse. Olha aí, confirmado já. Só a data vamos anunciar. Um Amém. abraço.